Olá, bem-vindo ao canal Dr. Score. Eu sou Rodrigo Camilo, sou advogado especialista em aumento de score, direito consumidor e direito bancário. Hoje vamos tratar de um assunto muito interessante, que é sobre as consultas no seu CPF. Por que rebaixa e como evitar isso? Ok? Então, bora lá! Então, quando você busca crédito e alguma instituição, banco, financeira ou loja, te consulta, o seu score cai. Por quê? Entende-se que existe uma busca, por um lado, né, de você como consumidor, uma busca de crédito. Pode ser que ela seja efetivada ou não, correto? Mas se houve essa busca de crédito em um lugar, no outro dia em outro, na outra semana em outro, então há um excesso de consulta e talvez um excesso de concessão de crédito. Ou seja, você pegou o crédito no banco X, no outro banco, em outro, uma financeira, você financiou um carro. Isso tudo gera um comprometimento de renda. O comprometimento de renda também é um dos fatores também que vão contribuir para rebaixar o seu score, correto? Mas esse assunto de comprometimento de renda, eu vou deixar para um outro vídeo que depois eu vou deixar aqui embaixo na descrição, correto? Para a gente não confundir os assuntos. Mas as consultas, então, de um modo geral, elas ocorrendo, mesmo se você teve ou não a concessão do crédito ou aquele produto que você queria comprar, ele vai diminuir o seu score. Mas existe uma alternativa de como eliminar essas consultas para que o seu score não diminua. Eu vou passar agora aqui para a tela do computador e vou te mostrar as opções que aparecem dos fatores que diminuem, e eu vou apontar elas para você ver aqueles fatores de consultas de telefonia, consultas de fatores de loja, de bancos, onde você localiza eles dentro do seu cadastro, certo? E como você vai fazer para resolver essa consulta. É muito simples e é muito importante que você sempre faça isso. Então, eu vou agora para a tela do computador, ok? Então, bora lá. Quando você logar no site do Serasa, né, você já vai ver o seu score. Esse aqui é um exemplo muito bom desse perfil. Aí já vai abrir o score da pessoa e os fatores que diminuem e os fatores que aumentam, correto? Então já vai ter os dois fatores aqui para você ver. Nos fatores que diminuem, olha só, os fatores que diminuem aparecem aqui em 67%. Por que 67%? Olha só, ele está dividido nesses dois motivos. Ó. O CPF foi consultado por 15 empresas nos últimos 2 anos. E o seu CPF foi consultado no Serasa 7 vezes por operadores de telefonia nos últimos 5 anos. É as duas piores métricas de consulta que existem. Que são de lojas, bancos, financeiras e de operadores de telefonia. Então, tendo essas duas métricas de fatores que diminuem, o score vai puxar para baixo, logicamente, né? O score desse cliente ele está em 760. Se ele não tivesse essas duas métricas de excesso de consultas no CPF dele, ele estaria facilmente com um score acima de 900. Então, por conta de excesso de consulta, por não ter utilizado o termo que eu vou te falar logo em seguida, se ele tivesse utilizado o termo na data e na época correta, ele não teria esses fatores que diminuem o score dele e, logicamente, o score dele estaria mais de 900. Perfeito? Agora, olha só, esse outro perfil de outro cliente. Olha só, ele está com 884 pontos. Os fatores que aumentam e diminuem, ó, os fatores que diminuem o score é porque
só esteve com o nome negativado no tempo total de 8 meses. O valor total dos contratos de crédito e financiamento do último ano foi de R$80 mil. Mas veja bem, ele não tem excesso de consulta de lojas financeiras, bancos, e nem as consultas de operadores de telefonia, certo? Ao contrário, ele ainda tem esse perfil de consumidor desse cliente, ele tem ainda nos quesitos de fatores que aumentam, olha só como você está vendo em tela, o seu CPF não foi consultado por empresa nos últimos 6 meses. Ou seja, esse perfil de consumidor, ele não fica solicitando crédito, ele não deixa as consultas ficarem no histórico. Então, quando você não tem consultas, em vez de elas ser do fator que diminui, elas vão se tornar fator que aumenta. Isso que você tem que pôr na sua cabeça. Não deixar a consulta acumular no seu histórico do Serasa. Certo? Olha aqui. Seu CPF não foi consultado por operador de telefonia nos últimos 2 anos. Está entendendo a importância de não deixar consultas ficarem fazendo parte do seu histórico? Isso é muito importante. É o que você precisa realmente liquidar de vez. Pedir crédito sem necessidade. E caso aconteça de consulta no seu nome, no seu CPF, você utilizar o termo. Você deve estar perguntando, mas que termo é esse? É simples, é um termo de responsabilidade ao qual você tem um modelo, eu vou deixar aqui embaixo, um modelo na descrição. Ele é em formato PDF, ok? Você faz o download dele. Esse termo, você vai imprimir ele, você vai preencher com seus dados, você vai assinar. E no cartório da sua cidade, reconhecer a firma da sua assinatura. Aproveitando que você já está lá no cartório, você já vai tirar o xerox do seu RG, CPF ou da sua CNH, autenticar esse documento, juntar esse termo que está preenchido, mais a autenticação dos seus documentos, né, que pode ser o RG, CPF ou a CNH, e colocar dentro do envelope e enviar para o Serasa. Então, o endereço também eu vou deixar tudo certinho, o endereço aonde você tem que enviar, ok? E também eu vou deixar o pedido também para o SPC Boa Vista, tá? Também serve para os dois. Caso você tenha consulta lá no Boa Vista, também tem essa opção de exclusão. E eu vou deixar também junto, no mesmo link, que você vai clicar e você vai ser redirecionado para o meu blog. E lá no meu blog você vai conseguir fazer o download. Tá? Aí você faz o download do Serasa e do SPC Boa Vista. Caso você tenha do SPC Boa Vista, também pode enviar. O que esse termo vai fazer? Ele vai excluir, você vai estar pedindo para o Serasa ou para o Boa Vista excluir aquelas consultas que foram efetuadas no seu CPF. Dessas lojas financeiras, bancos, operadores de telefonia. Só que você tem que ficar atento a um detalhe importantíssimo. Essa limpeza de consulta que está lá no seu histórico, que está gerando um fator negativo, que está abaixando o seu score, ele só vale para os últimos 4 meses. Então, vamos supor, se você estiver aparecendo para você lá a consulta, igual aquele exemplo que eu dei agora mesmo na tela, o perfil daquele cliente ele tinha 15 consultas nos últimos 2 anos. Então, esse termo vai valer para ele? Vai, mas somente para os últimos 4 meses. Se houve consultas antes desse período dos 4 meses retroativos, não vai efetuar a limpeza do histórico. Entendeu? Então, por que é importante você ficar atento? Consultou, você tem 4 meses para você mandar o termo para o Serasa ou para o Boa Vista, para eles fazerem essa limpeza. Essa informação você pode procurar no YouTube, na internet, ninguém te fornece essa informação, que são apenas 4 meses de limpeza. Eu já consegui excluir 5 meses, mas através de uma reclamação lá no site do consumidor.gov, certo? Mas isso é um outro detalhe que, inclusive eu tenho até isso no meu curso, que é o meu Score Destravado.
mas que não vem ao caso agora. Vamos trabalhar com somente uns 4 meses, para que você fique atento. Consultou hoje, você tem 4 meses para você enviar o termo. Não enviou o termo, você vai perder esse direito de excluir essas consultas do seu histórico de consultas lá no Serasa, no banco de dados. Então é importantíssimo você, a partir de hoje, nunca mais deixar juntar essas consultas. Porque para você ganhar aqueles fatores que aumentam, lembra a tela? Aquele outro perfil daquele outro cliente? Aquele outro perfil daquele cliente ainda está com o cadastro positivo ativo. Quando ele desativar o cadastro dele, vai sumir aquelas outras métricas lá que vocês viram do fator que diminui e vai melhorar mais ainda o score dele. Aquele perfil de cliente serve para desativar o cadastro positivo, certo? Naquelas métricas de fatores que aumentam e diminuem, vocês viram que ele tem o fator que aumenta por não ter consulta de loja financeira, de bancos? Ele ganha o fator que aumenta. E também ele ganhou o fator que aumenta porque ele não tem consulta de operadoras de telefonia. Então, tem os dois lados da moeda. Quando você tem consultas, o seu score baixa. Quando você não tem, é fator que aumenta. Você sabendo da utilização do termo, que você tem esse prazo de 4 meses, não é possível que você não vai enviar esse termo para limpeza desse histórico. Eu recomendo, se você tiver uma consulta, vamos supor, no mês de janeiro, você teve uma consulta, não limpe ela. Aguarde, passa abril, maio, junho, lá para junho você teve outra. Aí já é bom ficar atento, porque no máximo, outra informação que muita gente me pergunta e que não sabe, que é dúvida, né? É a questão de quantas consultas eu posso ter no meu CPF. Por ano, somente 2. Então, se você passar dessas 2 consultas no ano, e também não é bom ter assim, as 2 no mês de janeiro. Não, você tem que dar um tempo. Por isso que eu estou te falando. Se você teve uma consulta em janeiro, passou abril, maio, você já não pode limpá-la mais. E vamos supor que em julho você tenha outra consulta. Bom, como ainda tem muito tempo pela frente, eu recomendo que você limpe aquela consulta. Mesmo assim, com 1 mês, 2 meses, até no 4º mês. Porque se você precisar de crédito, ou se algum banco, ou alguma financeira que eles sempre consultam, parece que é uma coisa de doido. Você está tranquilo, de repente você vê, meu score abaixou. Mas por que abaixou? Alguém consultou. E às vezes consultam sem a sua autorização. Então o termo é para ser usado nessas situações. Você não vai deixar acumular. Porque você já tinha uma lá em janeiro, correto? A gente está fazendo essa hipótese. Você tinha uma em janeiro, a segunda em julho. E se até o final do ano algum banco consultar, ou até mesmo se você buscar o crédito, você vai acabar extrapolando 3, 4, às vezes 5 consultas em um ano. E essa métrica não exclui a não ser pelo termo. Se você não utilizar o termo, essa métrica vai te acompanhar por 5 anos dentro do banco de dados Serasa. Tá entendendo? Por que o seu score nunca vai subir? Seu score nunca vai aumentar se você deixar acumular essas consultas. Então, a partir de hoje, já coloca esse download aí, já salva o blog, se você também quiser, ou já imprime esse papel, já tira xerox, deixa tudo no jeito, certo? Para você nunca mais cometer esse pecado de deixar acumular consultas. Se você deixou acumular consultas e não utilizou o termo no passado, você está marcado com essas consultas. Infelizmente, não vai poder fazer nada, a não ser esperar o tempo passar e essas consultas subscreverem, né? O tempo vai subscrevendo elas. Elas vão ficando para trás, né? O tempo vai correndo, ela vai ficando para trás até o ponto que ela vai sumir. Na hora que ela sumir, beleza, você vai ganhar fator que aumenta. E continue usando o termo para a limpeza dessas consultas, para nunca mais deixar acumular. Perfeito? Então o prazo é de 4 em 4 meses, você fica sempre de olho, certo? E para enviar isso daí, envia pelo correio. Não precisa de você gastar muito. Qualquer lugar do Brasil que você morar, você pode enviar por carta registrada. Você coloca dentro do envelope e vai nos correios e manda por, anota aí,
carta registrada e sempre mande esses documentos com AR, um aviso de recebimento. Se eu não me engano, você vai gastar 11, 12 reais para enviar essa documentação, tá? Pelo correio. Acho que custa 11, 12 reais o porte, né, a remessa e mais o aviso de recebimento. Por que o aviso de recebimento? Porque é o seguinte, Serasa complica toda vez. Então, você manda e demora a chegar, vamos supor, chegou, mas demorou 10 dias. Tá, isso é normal. Eles demoram, às vezes, até 10 dias úteis para fazer essa limpeza do histórico. Eu estou falando essas informações porque eu liguei e conversei diretamente com o atendente. Eu tenho o Serasa Premium, então eu tenho um atendimento um pouco diferenciado, que também não é muita coisa assim não, mas me ajudou a tirar essas dúvidas para que eu possa fazer esse vídeo e passar essas informações com mais segurança para vocês. Então, em 10 dias úteis, eles fazem essa limpeza do histórico, correto? E se não acontecer, não ocorrer essa limpeza, tudo, você pode entrar no site do Reclame Aqui ou do consumidor.gov e fazer uma solicitação para eles, falando, ó, eu já mandei o termo, vocês receberam tal dia, porque você vai ter o número do rastreio. A carta registrada, ela tem um número de rastreamento. Então você vai falar, eu mandei o termo, vocês receberam um dia tal, e hoje já é dia tal, tantos dias, e até hoje não fizeram a limpeza da minha consulta, dos meus históricos lá de consultas. O atendente vai te responder tudo, e talvez, se não fizeram, isso dá um gás para que eles façam logo essa retirada desse histórico. Mas o importante é o quê? Que você já vai também ter o aviso de recebimento, vai voltar para você, confirmando que eles receberam. Entendeu? Então, eles não ficam... não fica aquele negócio de dito por não dito. Você tem a prova de que foi enviado, que foi recebido por eles. Então, seguindo os trâmites, eles têm que retirar, sim, essas consultas dentro desse período de 4 meses. Correto? Então, espero ter te ajudado. Não esquece de dar esse likezinho aí, inscreve no canal, ativa o sininho. Vamos ajudar a compartilhar esse vídeo. É uma informação muito top que vai ajudar muita gente a nunca mais sofrer com score baixo. Quem não tem fator que diminui por excesso de consulta, só tem fator que aumenta. Tendo fator que aumenta, score é 800, 900. Correto? Então, um grande abraço, muito obrigado e até a próxima. Valeu!